Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é Águas Amargas, ou Águas de Mara. Logo o verso 22, aqui do capítulo 15 de Êxodo, o texto começa dizendo assim: Em seguida, Moisés foi conduzido o povo ao Mar Vermelho, quando saíram do Mar Vermelho, para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias, sem água para encontrar. Irmãos, 3 dias sem água não é fácil. Quem sabe como é que a dificuldade que tem uma dona de casa, uma cozinheira, ou até uma pessoa que fica responsável, quando falta água, o negócio fica complicado. Eu digo que já passei isso por questões aqui em casa e para mim não foi fácil. E como trabalho com água mineral, pegava os garrafões e enchia em água de torneira de alguns vizinhos, de outros lugares, e até o depósito e trazia para cá. Não é fácil. Água para tudo. E eles não tinham água para fazer nada. Absolutamente nada. Mas isso não era motivo para eles terem aquela reação. Diante do que Deus tinha dito, diante do cântico que eles falaram anteriormente, se você for ver o capítulo 15 e o verso 11 de Êxodo, eles fizeram um cântico aqui que diz assim, Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Essa pergunta desse cântico deveria fazer valer agora, nesse momento. Então você nota que quão fácil é o ser humano reclamar quando as coisas começam a vir de forma contrária. Enquanto as bênçãos acontecem, é tudo muito bom. Mas as bênçãos são de fato retidas no momento, começa-se a murmuração. O ser humano em si é muito ingrato. Muito ingrato. Para eles, Deus tem que ser aquele gênio da lâmpada que satisfaz todos os seus desejos, faz toda a sua vontade. É tanto que no final do capítulo 15, de acordo com o autor aqui da lição, e o verso 26 e 27, Deus agora pede para com que eles não desobedeçam a Ele, para com que as bênçãos sejam de fato concedidas. Era o que Ele queria que fizesse. Nós, às vezes, só obedecemos a Deus por uma causa, por um propósito. Se nossa obediência a Ele não for por amor, nós perderemos o sentido da nossa adoração, do nosso sentimento. Então, assim, diante do canto que eles fizeram, Deus fez grandes maravilhas. Ele poderia fazer isso muito tranquilo. O texto no verso 22, irmãos, aqui, quando ele chega a dizer assim, e eles chegaram a Mara, verso 23, quando chegaram a Mara, as águas eram amargas. Lembre-se que o nome Mara, ele vem aqui nesse verso inicialmente, mas o nome passou a ter esse título depois que eles descobriram que aquela água era amarga. Então não deve se entender que foi chamado Mara porque Mara era Mara. Não. Existia uma água lá, e aquelas águas daquele deserto, próximo ao deserto dali onde estava, passou a ser chamado de Mara por conta do que ela tinha. Os nomes mudam-se de significado de acordo com a sua significação. Ou muda-se de significado, ou ele tem-se uma origem de acordo com a situação que acontece. Lembre de Noemi, no capítulo 1 de Ruth, e o verso 20, Noemi, quando perde o seu marido, perde seus 2 filhos e fica extremamente amargurada, ela fala assim, olha, não me chame mais Noemi. Noemi quer dizer agradável. Me chame agora de Mara, porque Deus me fez amargura em minha vida. E ela queria ser chamada daquela maneira, coisa que não aconteceu. Em suma, o que nós queremos concluir aqui é o seguinte: as águas eram daquela maneira, mas Deus permitiu aquela situação para ver a fidelidade do povo. Lamentavelmente, o povo começou a reclamar, começou a murmurar. Moisés foi até Deus. Deus pede para com que ele pegue um tronco de uma árvore, um galho, jogue no mar, na água, e a água ficou boa. Não se sabe ao certo que árvore era essa. E é um detalhe que não nos é tomado conhecimento sobre isso. Independente de que tipo de árvore era, o comentário bíblico adventista chega a descrever que existiam madeiras ou árvores que tornavam as águas saudáveis para uso. Mas, uma vez que não é descrito, não devemos jamais atribuir a causa da melhoria daquela água ao galho que foi lançado. Automaticamente, aquilo aconteceu por um milagre divino. O comentário bíblico adventista ele dá 2 razões para essa condição. Primeiro, ele chega a dizer assim, Moisés foi instruído a pegar uma árvore que tinha qualidade natural de transformar água amarga em doce. Mas essa árvore não cresce na região, ou a transformação da água foi um ato direto de Deus, e a árvore foi apenas um símbolo. Esses são 2 possibilidades da causa. Eu prefiro acreditar, irmãos, que aquilo era só um símbolo, na verdade. Jesus é visto, de acordo com Atos, capítulo 5, verso 30, que foi pendurado no madeiro, e ali trouxe vida para todos os que estavam mortos, aos que estavam mortos em seus delitos e pecados. A condição do povo era de que confiar em Deus e continuar acreditando. Então, diante disso, a gente não deve
viver em uma situação de que as coisas só estão bem comigo quando Deus realiza todas as coisas. A aprovação, a adversidade é um método de Deus para avaliar o nosso grau de confiança. Eu tenho fé em Deus em meio a essa dificuldade, eu já começo a reclamar e dar as costas, e agora tudo para mim está perdido. É algo que deve ser refletido. Nós somos o Israel de Deus, a continuação do povo de Israel lá do Egito. E enfim, uma coisa que a gente deve levar em consideração era: Deus queria com que o povo abrisse os seus olhos, porque muitos desafios iriam vir, mas se eles confiassem em Deus, ele chega a descrever: não trarei para vocês doenças e pestilências, como eu levei o povo do Egito, fazendo com que eles lembrassem de como Deus tirou eles de lá. Eu volto a dizer um texto muito lindo que eu amo da Sarah White, que diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos quem nos guiou no passado. Continue confiando em Deus, mesmo em meio à adversidade. As coisas estão amargosas, lembre-se, elas vão se tornar agradáveis, que era o nome de fato de Noemi. Noemi quer dizer agradável, e ela queria que fosse chamado de amargura ou amara, uma vez que a condição dela era amargosa. E Deus ouviu o clamor do seu coração e trouxe para ela uma outra realidade de vida. Uma vez que Ruth se casa com Boaz, tem um filho chamado Obed, que é a maior alegria da sua própria sogra, Noemi, e elas vivem momentos de paz, mesmo que diante de tanta adversidade. O correto, irmãos, sempre é continuar confiando em Deus. Águas amargas. Está a sua vida amarga? Tem alguma coisa que está faltando para torná-la doce? Convide Cristo para a sua vida. Jesus, nessa lição, a gente vai ver que ele é a água da vida e é o pão da vida. Toda essa semana vamos estudar respingos de evidências da atuação de Deus. A oração do Pai Nosso nos diz: o pão nosso de cada dia. Por que não fala o pão nosso de todo dia? Mas ele fala o de cada. Todos os dias devemos ser gratos e benevolentes pela bondade de Deus, reconhecendo que é Ele que nos mantém cada dia com sua bondade e misericórdia e com o seu amor. Que Deus, portanto, nos abençoe e que reflitamos no cuidado e na maneira de Deus tão bondosa cuidar de todos nós, seus filhos. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra a nós nesta manhã ministrada, e suplicamos, Senhor, que nós não venhamos a reclamar e murmurar dentro de nossos corações quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade. A Tua palavra nos diz, Senhor: agrada-te do Senhor e o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Então nos ajuda a crermos em Tua palavra, e todas as vezes que formos assaltados pela adversidade ou nos colocados em condições desagradáveis, que a nossa fé fale por nós mesmos, e dessa maneira continuemos a servir ao Senhor com alegria. Dá-nos a Tua paz neste dia e permanece conosco. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, e essa seja uma semana de paz na presença do nosso Pai Celestial. E hoje, para você que é pai, feliz Dia dos Pais. Deus muito te abençoe. Sejamos gratos ao nosso Pai Celeste, como diz o hino 40. Deus é nosso Pai Celeste. Somos sempre bem guardados. Ele mantém nossas vidas sob seus cuidados. Que Deus, portanto, nos conceda essa bênção, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.